Nesse vídeo nós vamos falar de um dos filósofos mais famosos do século XX. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você receber as nossas próximas publicações. E para você que vai fazer Enem e vestibular, clica no primeiro link aqui da descrição e faz a sua assinatura na nossa plataforma. É a melhor preparação do Brasil que você pode ter em filosofia e sociologia para o Enem e para os vestibulares. Jean-Paul Sartre foi um francês que, além de filósofo, que começou na fenomenologia e se tornou um dos maiores nomes do existencialismo, foi também romancista e teatrólogo. Ele chegou até a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Além disso, também ele foi militante político, mais à esquerda, diga-se de passagem, e foi muito ativo. O Sartre não ficou apenas na teoria, ele participava ativamente de manifestações sociais, ele participou das manifestações de 1968 lá na França. E ele era tão famoso, mas tão famoso, pessoal, que só para vocês terem uma ideia, quando ele morreu em 1980, mais de 50 mil pessoas foram ao funeral dele. Ele não era apenas conhecido na França, ele era uma celebridade em toda a Europa. Só para a gente ficar no campo da filosofia, as suas obras mais importantes foram A Náusea, de 1938, O Ser e o Nada, de 1943, que é uma de suas obras filosóficas mais importantes, e O Existencialismo é um humanismo, que foi publicado no final da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945. A filosofia existencialista do Sartre começa com a ideia de intencionalidade do Husserl. Assim como Husserl, o Sartre também entendia que a consciência é intencional. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Não existe uma consciência já dada, pronta e acabada, estática. A consciência é a atividade. A consciência não é uma substância, como queria o Descartes. Ela é sempre consciência de alguma coisa do mundo e até mesmo do mundo e da gente mesmo. E então, se a nossa consciência é sempre consciência de alguma coisa, ela se dá na nossa relação com o mundo. E essa relação que nós temos com o mundo é a nossa própria existência. Então, é a partir da nossa existência que nós vamos formar a nossa consciência individual. Com essa ideia, o Sartre quer refutar toda a metafísica clássica, toda aquela metafísica teleológica que diz que os homens possuem uma essência que nos diz qual é a natureza humana que é comum a todos os homens do planeta Terra. E a partir dessa nossa natureza humana, a partir da nossa essência comum, nós temos um propósito aqui na Terra que vai ditar como deve ser a nossa existência. Eu tenho que viver, eu tenho que existir de acordo com a minha essência aqui nesse mundo, segundo a metafísica clássica. O Sartre vai dizer que tudo isso está errado. E aqui é importante a gente já deixar bem claro o ateísmo do Sartre. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em uma entidade divina, criadora, que criou todas as coisas, inclusive o homem, e que deu uma natureza humana, uma essência para o homem, e que deixou os mandamentos. Você vai ter que viver desse jeito porque a sua natureza é essa. O Sartre não acredita em nada disso. Ele acredita que o homem é um nada não no sentido pejorativo de achar que o homem não tem dignidade ou não é capaz de fazer alguma coisa, mas um nada no sentido de que a gente primeiro existe e depois é que a gente vai se constituir nessa nossa existência. Se o homem é um nada, ele é projeto, ele é ainda um vir a ser alguma coisa. Na nossa existência é que nós vamos nos formando, é a partir da nossa existência que nós formamos a nossa consciência individual. É a partir da nossa existência que nós vamos formar quem nós somos, que nós vamos formar a nossa essência. Por isso a famosa frase do Sartre: a existência precede a essência.
primeiro eu existo e a partir das minhas experiências particulares, a partir dessa minha existência, eu formo a minha essência individual, que é a minha essência e não a essência de toda a humanidade. E disso resulta também algo muito importante para o existencialismo. Se o homem começa existindo, começa como um nada, sendo um projeto, e depois ele vai se formando a partir da sua existência, o homem ele tem que ter liberdade para se formar. O homem tem liberdade para existir e escolher o que é que ele vai ser, qual vai ser a sua própria essência. O Sartre vai dizer que o homem é absolutamente livre para seguir os seus projetos, para seguir o seu caminho. O homem, de acordo com Sartre, está condenado a ser livre. Nem que ele não queira. Eu não quero ser livre, eu quero seguir uma tradição, Ele está sendo livre para seguir aquela tradição. Ele está sendo livre para dizer que não vai ser livre. De todo jeito, de uma forma ou de outra, a condição humana do homem aqui na Terra é a liberdade. O homem, diz o Sartre, é liberdade. O homem tem toda a liberdade do mundo para se autoconstituir, para ser o seu próprio artífice. O homem tem liberdade para construir a sua própria essência e não tem nada que possa impedi-lo. Não tem pressão social, não tem sociedade, não tem família, não tem costumes, crenças, não tem tradição. O homem é livre para fazer o seu próprio caminho, para seguir o seu próprio projeto. Mas aí também tem a outra mão, não é? Se nós somos absolutamente livres, nós também somos absolutamente responsáveis. Se alguma coisa na sua vida não estiver dando certo, não vá reclamar com ninguém, não. Você é totalmente livre para seguir o seu caminho. Não vá reclamar com seus pais, com o governo. É porque eu nasci no lugar ruim. Porque o governo não ajuda. Porque meus pais fizeram assim assado. Eu não tenho apoio de ninguém. Você é totalmente livre para existir como quiser nesse nosso mundo. Então, não venha colocar a culpa em ninguém por algum deslize ou fracasso seu. Assuma a responsabilidade e faça o seu caminho, faça a sua própria essência. Pessoal, com o tempo, ele reviu esse seu posicionamento de uma liberdade absoluta do ser humano. E aí ele concordou que a gente não é assim tão livre quanto ele imaginava. Existem alguns condicionamentos materiais, alguns condicionamentos existenciais, como condicionamentos sociais, políticos, econômicos e culturais. Bom, mas essa sua ideia de que o homem é livre para escolher o seu próprio caminho, para formar a sua própria essência, para fazer o que quiser da vida dele, influenciou em muito os movimentos estudantis de 1968 na França. Um movimento esse que dizia lutar contra o conservadorismo francês e que reivindicava mais liberdade. Liberdade política, liberdade sexual e liberdade comportamental de uma maneira geral. Essa foi uma breve introdução às ideias centrais do pensamento do Sartre. Se você gosta de filosofia e quer se aprofundar mais nas ideias dos grandes pensadores que formaram e ainda formam o nosso mundo, clica no segundo link aqui da descrição e faz a sua matrícula no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem didático, bem passo a passo, onde a gente começa lá no início da filosofia com os pré-socráticos até os filósofos atuais. Clica no segundo link aqui da descrição, faz a sua assinatura, faz a sua matrícula, no caso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Dúvida nos comentários, um grande abraço e até a próxima.